No meu painel, a gente vai tratar aí sobre a redenção em cada esfera, Acho que o meu... é porque o meu também não passa, Eu tenho que passar aqui manualmente. Eu vou falar exatamente sobre reparação e redenção, um chamado à justiça. Muitas vezes a gente se pega pensando, onde que está essa justiça? A gente vê aí corrupção, a gente vê atos de violência, a gente vê desigualdade, principalmente no nosso país, que tem bastante, e parece que o mundo está fora, ele está quebrado ali, fora do eixo. Mas hoje eu quero convidar todos vocês a pensar um pouquinho na justiça de uma forma diferente. Não algo distante da gente, não algo que seja inalcançável, que a gente não possa ver, enxergar. Mas é um chamado pessoal para cada um de nós. E esse chamado, ele vem direto de Deus. E ele vem alcançar os nossos corações. Então, esse tema é um tema importante para a gente compreender qual é o nosso papel aqui, no sentido em que Deus, como justo, traz para nós essa verdade. Como nós podemos conectar nossa vida a isso. Então, trazendo aqui um versículo de Isaías 1,17, para a gente startar aqui o nosso estudo, ele diz o seguinte, sobre o chamado à justiça. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, refletindo sobre esse versículo aqui, justiça, está ali. O que isso realmente significa para nós? Muitas vezes, a gente pode pensar que justiça é apenas cumprir leis, é apenas agir com moralidade, com imparcialidade. E sim, justiça envolve essa temática. Envolve você cumprir as leis que são determinadas, envolve você agir dessa forma moral. Mas ali Deus nos diz que nós devemos atender a essa justiça. Então, agir com retidão, agir com honestidade. A palavra ali que vem atender, que é um verbo, eu não sou bom em hebraico, tá? Mas o nome é dirshu. Dirshu significa procurar, significa buscar. Então, a gente entende que é buscar a justiça. Essa é a essência da palavra que foi dita. Então, não é apenas você reconhecer o que é certo, reconhecer o que é errado, fazer essa distinção, mas você precisa ir atrás. Você precisa fazer algo para agir ativamente nesse sentido. Ou seja, quando Deus nos chama, esse chamado à justiça para a gente, Ele entende que é você buscar fazê-la de forma efetiva, você realmente refletir o próprio caráter do Senhor. Ele é justo, Então, em tudo que nós fazemos, nós devemos ter na essência essa busca. Então, não é algo, assim como Daniel deixou de forma bem clara, o trabalho não é uma opção, a justiça também não. Ela não é opcional para a gente, ela é uma missão. A gente tem a missão ativa de buscar a justiça. Deus diz claramente, aprender a fazer o bem. Tudo bem, você vai aprender a fazer o bem na medida em que você é educado desta forma. Mas atenda à justiça, busque a justiça ativamente. É uma ordem imperativa que a gente vê. Ela precisa ser continuamente alimentada. E ela não é algo isolado. Ela deve fazer parte do nosso próprio estilo de vida. Deus, ele fica inerte, ele fica parado enquanto há injustiça? Sabemos que não. Do mesmo modo, nós também não podemos ficar inertes nesse sentido. Chamados por Deus, nós devemos agir, responder, ser instrumentos, que aí sim a gente entra, instrumentos de reparação e redenção. E como que nós conectamos tudo isso? Ou seja, como que a gente responde a esse chamado? Como que a gente busca viver na nossa vida ativamente essa justiça? A justiça divina, ela precisa ser reconhecida por nós de que modo? Justiça divina, para que a gente tenha o quê? A gente tem o termo justiça, ele de forma comum que nós usamos, como algo imparcial, mas a justiça divina é algo que está acima.
ou seja, é um atributo da própria essência de Deus, ele faz parte da natureza de Deus. O que é que isso significa? Deus não pode agir de forma contrária ao que ele é. Então, Deus sendo justo divinamente, ele próprio, por mais que ele tivesse esta capacidade de falar, não, eu quero ser injusto neste ponto, ele não poderia porque faz parte da natureza dele, essencialmente ser assim. Então, não é apenas algo que Deus faz, mas é algo que ele é a essência do Senhor. E a justiça de Deus, ela é considerada, portanto, absoluta, porque ela não se altera. João Calvino mesmo, ele nos lembra o seguinte, que essa justiça divina de Deus, ela está diretamente conectada à soberania dele. Em outras palavras, Deus é a autoridade última da palavra. Se ele disser isso é justo, é porque é. Se ele disser isso não é justo, é porque não é. Então, se ele pune o pecado, é porque o pecado não é justo. Então, ele tem a palavra, ele detém o domínio da própria terminologia justiça. E a justiça, ela, portanto, ela vai ter 3 características. Primeiro, ela é imutável, porque se ela é eterna, vindo de um ser eterno, que é Deus, ela não muda com o tempo. Deus não pensou, não, agora a justiça é assim. Não, ela sempre vai ser assim, porque ele já determinou que assim o fosse. Então, ela é constante. A gente gosta muito na teologia reformada de usar o termo, ela é infalível, né? Então, ela é infalível, ela não falha. Ela realmente é uma resposta ativa de Deus para nós. Mas ela também é retributiva, ou seja, Deus ele recompensa o bem, mas ele julga o mal. Então, de acordo com a lei do Senhor, o que ele faz? Ele não deixa o pecado impune. Ele diz, o pecado será punido. Mas ele também reconhece o quê? A honra e a retidão. Então, quando alguns profetas, né, oravam a Deus pedindo de forma reta, de forma honrosa, ele atendia. Né, a gente sabe que Deus deixou de destruir cidades para salvar algumas pessoas por oração de profetas. E a terceira característica que a gente pode extrair da justiça divina de Deus é que ela é distributiva. Então, Deus distribui as bênçãos dele de forma justa. Por quê? Porque ele é sábio, ele detém também a sabedoria. Deus não age com favoritismo, ele não escolhe um em prol do outro apenas porque um é mais belo do que o outro. Não, ele escolhe porque, com base na justiça dele, sendo um justo juiz, ele escolhe sem favoritismo a cada um. Ele escolhe cada um conforme a soberania dele. Por isso que Calvino falou, Deus está relacionado, a justiça divina está relacionada à soberania por conta disso. Porque se ele escolhe de forma justa. E essa distribuição que ele oferece para a gente tem um nome, que é graça, né? Então, a graça de Deus é o modo dele distribuir para nós, compartilhar conosco essa justiça dele na nossa vida. E essas características, elas não estão diante de nós, né? Elas não são invisíveis a nós, pensando, não, é só um termo aí, uma palavra que foi criada pelos homens para ser bonita, para ser declarada. Não, a gente vê a justiça. E onde a gente vê a justiça de forma nítida? Na cruz de Cristo. Né? A obra divina de Deus ali na cruz, ela é completa, em ação. O pecado ali, ele foi julgado. Eu disse para vocês, justiça retributiva, o pecado tem que ser condenado. Então, Deus, julgando de forma retributiva, retribuiu o pecado na cruz como a morte, que foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus também distribui a sua bênção. Então aí você entra com a graça de Deus. Deus ofereceu a graça distribuindo essa bênção. Por quê? Porque Cristo entregou a sua vida por amor a nós. Então Deus honrou ao nosso Senhor Jesus Cristo na medida em que ele distribui a bênção por ele. E tudo ele fez conforme a lei dele, o propósito dele, que está na promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é imutável. Então está aí a terceira característica, a imutabilidade da justiça. Então a justiça divina, ela é perfeita, ela está nesse tripé da imutabilidade, da retribuição e da distribuição firmada por Deus. E aí nós tratamos agora, portanto, então, da reparação e da redenção. Ou seja, se nós somos chamados por Deus a nos relacionarmos com ele
por meio da obra da expiação de Cristo, que morreu e ressuscitou na cruz, o que envolve a reparação? A reparação envolve o quê? Restaurar a ordem moral das coisas. Os princípios de Deus foram firmados, mas por conta da queda foi corrompido, houve ruptura, houve quebra nesse sentido. Então nós precisamos o quê? Restaurar a ordem moral. Nós precisamos o quê? Como estava dito lá em Isaías, atender à justiça, buscar a justiça. Nós precisamos ter essas respostas ativas. Vocês veem que até este momento, todas as terminologias voltadas para a justiça são imperativas. Em nenhum momento ele foi colocado que Deus ficou omisso, que Deus se omitiu em dar resposta ao pecado, em dar resposta às bênçãos, às reparações. Deus está sempre ativamente respondendo, e é da mesma forma que nós devemos. Então, a morte de Cristo é o evento principal dessa reparação, dessa quebra. Mas a reparação, ela não, ou seja, Cristo é o substituto perfeito, que a gente chama, ele tomou sobre si, né, o castigo ali que era nosso, e com isso ele restaurou o quê? O relacionamento entre homem e Deus, que é o que a gente chama, aqui o nosso tema é mandato cultural, mas é o que a gente chama de mandato espiritual. A relação do homem com Deus é esse mandato de Deus, do homem sempre se relacionar com seu ser superior, que é o nosso Deus. Mas a reparação, ela não se trava nisso, ela vai além, porque a reparação na cruz, ela foi o ápice para a gente se relacionar com Deus, mas Deus queria corrigir mais coisas. Queria corrigir o quê? O que o pecado trouxe para nós? A queda cósmica também. Então, na medida que ele traz a quebra cósmica, é necessário que todo o cosmos seja restaurado, na verdade, reparado, né, no sinônimo aqui da palavra, reparado dessa forma, corrigir isso que está errado, consertar o que está quebrado. E aí nós temos também a figura da redenção. Redenção, ela é distinta de reparação, porque redenção é o ato de libertação. Então, para ficar claro o que é a redenção, foi como nós éramos taxados, significando lá no Antigo Testamento, escravos. Nós éramos escravos do pecado. Na medida em que Cristo veio e, por meio da reparação que ele fez na cruz, ele restabeleceu esse relacionamento entre homem e Deus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, essa escravidão foi o ato de Cristo nos redimir perante o nosso Senhor. E essa salvação que ele nos dá, se nós falamos que Deus, ele é o justo juiz, que a lei dele, os propósitos dele são imutáveis, é óbvio que a salvação será eficaz. Então, existem algumas doutrinas que pregam que, não, existe um porvir. Você vai para um outro local, vai ficar ali parado durante um tempo, a gente ora por você aqui enquanto você morreu, e aí você vai ser redimido lá. Se eu alegar isso, eu estou alegando que a obra de Cristo ela foi o quê? Incompleta. Que a obra de Cristo não se completou na cruz, que ficou faltando alguma coisa. Deus me prometeu a salvação por meio de Cristo, mas eu ainda estou devendo alguma coisa depois da morte? Não. Deus deixa claro para a gente que, uma vez que você morre por amor a Cristo, você já tem a vida eterna. Então, é essa crença que nós devemos ter. Então, a redenção também, ela deve ser destacada que ela é individual. Não temos, Deus deixa de forma clara que a escolha dele, como eu disse para vocês, ela se dá de forma ativa por Deus, sem favoritismo. Então, temos exemplos na Bíblia, na Escritura, com Jacó e Esaú, que Deus disse, olha, eu me compadeço daquele que eu quiser me compadecer, e me compadeço de que forma? Desde antes deles nascerem. Antes de nascerem, eu escolhi. E escolhi por quê? Porque eu sou o Criador e eu crio cada criatura para um propósito. Então, o propósito pelo qual Deus firmou a mim, a você, ou a qualquer pessoa, seja cristã ou não cristã, é pelo propósito da própria obra do Senhor como Criador. Deus mesmo fala, ele fala, eu edifiquei o faraó para que escravizasse o meu povo. Eu criei Nabucodonosor para escravizar o meu povo. Eu mandava povos de terras remotas escravizar o meu povo. Para o quê? Para que eles se voltassem para mim. Deus mostra várias vezes esse modo para a gente.
E vocês notem que no momento que a gente é mais humilhado, é no momento que a gente mais se conecta com Deus. Justamente por quê? Porque a gente enxerga a nossa insignificância perto do Senhor, que nós somos dependentes dEle. Esse é o ponto. Então, se Deus, sendo esse justo, bom, misericordioso, age dessa forma e nos chama a buscar a justiça, a reparar o que está quebrado, aí vem uma pergunta para cada um de vocês, então. Como nós podemos viver essa justiça hoje? Como? Como que podemos? Então, para viver a justiça de Deus, como eu disse, não é algo opcional. É algo que você deve fazer ativamente. É uma consequência natural de uma vida regenerada. Então, é uma resposta que você dá por aquilo que você agora é. Agora é por quê? Porque você foi transformado por meio da justiça divina. Então, Calvino, ele diz que nós somos considerados, ele chama a gente de agentes de reconciliação no mundo. Ou seja, nós devemos viver como agentes que agradam a Deus, porque Deus, como eu disse, detém a última palavra daquilo que é justo. Portanto, respondendo a essa pergunta, como viver a justiça hoje? Viver a justiça hoje é buscá-la ativamente. Existe um termo, o Alisson deve conhecer como advogado, né, que a gente usa, que é militância. A gente fala que o advogado, ele é militante. Você vê, é um termo ativo, né, é um termo de ação. E qual é o papel dessa militância que a gente coloca para os advogados? É lutar para que o cumprimento das leis sejam, de fato, efetivos. Algo que vocês veem direto, quando o advogado precisa ter acesso a um processo, precisa ter acesso a um local e não consegue. A gente chama isso de quê? Prerrogativa. Eu tenho direito, como advogado, a credencial de acessar aquele processo. Juntam-se os advogados, milhares, e vão lá na frente do tribunal, vão brigar, vão discutir. E a gente, quando alguém quebra alguma lei divina, a gente faz isso, se junta para ir lá discutir. Para você ver, existem categorias que se unem para um propósito. Do mesmo modo, a gente, como igreja, devemos lutar para o propósito, restaurar e reparar a obra do Senhor. Devemos agir como auxiliares dele nesse trabalho. Então, existe uma figura, né, no direito que é muito citado, vocês devem conhecer, né, que é Karl Marx. Né? Karl Marx, ele escreveu o Manifesto Comunista e ele dizia o seguinte, olha, existe uma luta de classes, naquela época principalmente, que era evidente, ele falava, olha, existe uma luta de classes, e a classe que está sendo dominada, ela precisa se reunir, se organizar e lutar com aquela classe dominante para que o ciclo da vida, ou seja, para que tenha uma revolução. Para você ter uma revolução, precisa ter um conflito. E esse conflito é, vocês hoje, a gente tem uma política que cria regras para a gente que, se boa parte entende que é injusta, o que Karl Marx falava? Povo, se una e lute contra eles. Tomem o poder deles. De que forma? Conflito. Vai lá e toma, na mão grande e pronto, é isso. Para ele era essa visão. Mas para a visão do cristão é isso que a gente faz? A gente vai lá, acho que o Guilherme deixou aqui de forma clara, né? Jesus ainda não trouxe a espada para ser usada, ele trouxe a palavra ainda, ele trouxe a graça para a gente. Então, para o cristão de hoje, a resposta de viver com a justiça é agir de acordo com os padrões morais do Evangelho. É você agir com retidão, com amor, com integridade, em qualquer âmbito da sua vida. Nós devemos sim lutar e proteger o direito de vulneráveis, de minorias. Devemos sim, hoje eu como advogado vivencio leis, e essas leis de algumas minorias são excelentes. Então você tem algumas leis que hoje você protege ali pessoas que possuem deficiência para ter uma rampa. Antigamente não tinha, a pessoa tinha que esperar alguém carregá-las. Hoje não, você obrigatoriamente construiu um edifício, crie rampas, está lá a lei criando. Então você tem como criar leis boas para o público de minorias? Tem sim. Então faça isso, é dessa forma que nós devemos agir. Então como cristãos, qual o nosso papel contra as injustiças, né? Como nós devemos responder a essas injustiças. Então, para lutarmos aqui pela justiça na terra, nós precisamos
de algo, porque sozinhos a gente não consegue. E aí, o que a Escritura vai trazer para a gente como algo que a gente pode ter, que na verdade para a gente é necessário ter, para poder lutar pela justiça? É a armadura de Deus, é o revestimento do Senhor. Na leitura lá de Marcos 7, entre os versículos ali 21, 23 mais ou menos, é dito o quê? Que do coração do homem, né, procedem os maus desígnios, né? Ou seja, procedem as injustiças. E aí, Paulo nos ensina lá em Efésios, no capítulo 6, que revestidos da armadura de Deus, nós somos cingidos da verdade, nós temos couraças da justiça, nós somos preparados no Evangelho para, até ele cita também o escudo da fé, né? O escudo da fé, ou seja, você está todo revestido da armadura de Deus para poder, o quê? Exercer seu papel de cristão. Ou seja, tudo que Paulo cita que nós temos que nos revestir é o quê? É de Deus. Ou seja, refletir a imagem do Senhor aqui na terra, refletir a imagem de Deus. Por isso que quando Paulo nos chama ali de novo homem, que ele usa essa terminologia, esse novo homem que ele está dizendo é que você se revestiu da armadura de Deus, que você agora é uma pessoa que não provém do seu coração aquilo que você quer, que acha ou não que é justo ou injusto, mas é aquilo que Deus coloca na sua vida como justo. E Cristo é, portanto, o quê? A perfeita expressão de justiça, da justiça de Deus. Então nós devemos ser o quê? Imitadores dele. Se ele é a perfeita expressão, basta eu imitá-lo, que eu estarei o mais próximo disso. E é isso que a gente chama na teologia também de santificação. Esse é o processo de santificação, ou seja, de você buscar ser igual a Cristo, do mesmo modo que ele. Esse é o nosso papel. E aí, para trazer também, né, um mandato cultural, ele foi bem abordado aqui pelos colegas que me antecederam, né, dito lá em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu destaquei ali o termo dominai, porque é justamente isso. Desde a criação, Deus confiou ao ser humano o mandato de governar a terra, ser seu regente aqui. E isso implica essa responsabilidade clara. Nós devemos transformar a cultura e trazer os valores do reino para o centro da sociedade, em todos os âmbitos. Foi falado aqui no trabalho, na literatura, na igreja. Então, nós não somos chamados para afastarmos, abdicarmos da cultura, mas sim a engajar. A gente precisa se engajar na cultura, mas com as nossas bases cristãs. E como nós podemos fazer isso? Acho que o Daniel, na parte do trabalho, deixou claro, né, a mudança do nosso trabalho, de como a gente pode edificar o trabalho. Então, eu, como advogado, eu tenho que buscar fazer a justiça de forma reta, de forma honesta. Se você é um economista, crie regras que busquem a equidade, uma melhor distribuição dos valores, né, do mundo. A Beca nos ensinou que nós podemos modificar a cultura a partir de uma cultura cristã. Ou seja, na medida que você vai ali plantando, isso vai ser colhido mais à frente. E o que os dois mostram, o que eles mostraram em geral, o que é comum a todos eles nessa transformação, para cumprir o mandato cultural, o que é a essência que conecta todos esses? É a própria educação. Calvino mesmo, ele dizia que a educação acessível é o meio de capacitar as pessoas para cumprirem a vontade de Deus. E eu entendo também dessa mesma forma, ou seja, nós devemos instruir filhos, amigos, colegas de trabalho, nas doutrinas de Deus, semeando ali em cada aspecto da nossa vida. Ou seja, não é apenas você chegar, até porque, acho que ficou de forma clara, não é você chegar pregando o evangelho. Quando a gente fala muito dessa questão prática do cristão, é nesse sentido. Quando o seu colega lateral vê que você é um cristão, mas ele enxerga por ele, e ele verifica que você age de uma forma diferente do que os outros fazem, ele começa a se espelhar em você. É a mesma coisa de um aluno com um professor, de um aluno com um mestre, né? Há esse espelhamento. É o que Cristo fez com os apóstolos, são os discípulos. Então, na medida em que você
se mostra fiel às Escrituras, isso vai refletir, vai iluminar aqueles que estão ao seu lado. É você ensinar essas verdades para essas pessoas. Ou seja, contando sobre a sua experiência de transformação, a sua experiência sobre o que Deus já fez na sua vida, isso daí vai com certeza converter muito mais pessoas do que você já chegar diretamente atacando aquilo que ela acredita, o pressuposto que ela tenha de vida, com as doutrinas cristãs. Não é esse ataque direto. É necessário em algumas vezes ele? Sim, mas você tem que compreender o ambiente que você está. Se é uma pessoa que você trabalha e está todo dia ali do seu lado, se você atacá-la todo dia com o evangelho, o que vai fazer? Você vai criar uma barreira entre você e ela. Mas crie pontos de conexões e comece a ensiná-la nas doutrinas de uma forma sutil. Com certeza aquilo terá, a partir do Espírito Santo, um efeito na vida da pessoa. E Deus diz para a gente, Ele diz, olha, de graça você recebeste essa palavra do evangelho. Todos receberam a palavra do evangelho de forma gratuita. Deus não cobrou de nenhum de nós nada, nem um centavo. Mas Ele diz também, de graça recebestes, de graça dai. Então, o que você aprendeu, o que você entendeu sobre o evangelho verdadeiro, leve ao próximo. Não guarde para si. Haja ativamente. Busque essa justiça. Busque edificar a Deus, busque glorificar a Deus. E partindo para a nossa conclusão, como nós podemos concluir, então, essas verdades bíblicas do nosso painel? Primeiro, o chamado à justiça é uma resposta inevitável à graça de Deus. Nós devemos, sim, responder de forma ativa. Nós não podemos ser passivos. A justiça, ela deve ser visível em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é uma transformação do nosso estilo de vida, e não apenas daquilo que a gente pensa, que a gente crê. Nossa resposta à justiça começa onde? Em nosso próprio coração. Porque se nem você acredita naquela palavra, não tem como você praticá-la. Se você apenas entende o conceito, mas não o faz, realmente aquilo ali para você não é essencial. Mas ele deve ser essencial. Ele deve mover o seu coração de modo a que você haja em prol dos outros. E nós devemos viver a justiça em nossas comunidades também, liderando e ajudando aos necessitados, ajudando as pessoas que não têm acesso a algumas coisas. Acho que foi o Daniel que deu o exemplo também. Por exemplo, na minha profissão existe a figura do pro bono. A gente faz ações gratuitas, né? O pro bono é gratuitas. Então, a gente faz ações gratuitas. Então, existe meios de você utilizar a sua vocação para você implementar transformação. Então, essa semente aí que a gente vai plantando de santidade, de fidelidade, das doutrinas de Deus, do Evangelho, no nosso trabalho, na nossa casa, elas serão guiadas pela luz do Senhor, justamente para o quê? Para a edificação dele. E um versículo final, para a gente concluir, que eu trago, é lá de Mateus 5,6, que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, Jesus está declarando que aqueles que anseiam profundamente pela justiça serão saciados. É uma promessa de satisfação para todo mundo que busca o quê? A justiça. Deus chama a cada um de nós para a justiça. E a pergunta, né, de hoje que Ele quer fazer para a gente é como nós vamos ajudá-lo a reparar, a redimir este mundo que está quebrado. Como que nós vamos responder ao cumprimento do mandato cultural de tudo que nós ouvimos hoje? Como nós vamos ser um agente transformador na nossa sociedade, no nosso trabalho, que é onde a gente está o maior tempo do nosso dia, e também na nossa comunidade. Bem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.